Olá, amigos e amigas. Esta é uma live realizada pelo Governo do Estado do Pará e pela Fundação Cultural do Pará. Aqui do meu lado, meus parceiros queridos, grandes músicos, aqui na bateria, Edivaldo Cavalcante, Didi, toda referência para esse homem. Aqui, ó, no saxofone, Marcos Puff, meu queridão da Vigia, meu contemporâneo, mais novo um pouquinho, né? Já vou fazer um galinho agora. Então é pouca coisa. Então, o Edivaldo, eu quis falar que ele é a nossa referência, né, de bateria. Grande G. E ali no teclado, nosso queridão Erivelton Santos, essa revelação dessa nova geração aí que vem tocando tudo. Eu estou muito feliz de ter conhecido ele aqui. Muito som, muita coisa a gente vai fazer, né, velho? Estamos só inaugurando, né? Essa banda aqui está sendo inaugurada. Então vamos lá, agora vamos tocar umas coisas autorais, inéditas ainda, né? Essa música que a gente vai tocar agora chama Primeira Dose. E eu compus ela no dia que eu fui tomar a primeira dose da vacina contra a Covid, né? Lá no Sambódromo, lá no Rio. E estava muito emocionado, né? Aquele misto de felicidade, de ansiedade, né? E aí, quando eu cheguei em casa, compus essa música e não podia dar outro nome a ela a não ser Primeira Dose, né? Então, vai lá.
essa foi a primeira dose. E um tempo depois, eu fui tomar a segunda dose, claro. Claro, tem que ir, né? Tomar a segunda de reforço, isso aí, né? E aí, no caminho para ir tomar a segunda dose, eu fiz uma música no carro e não podia batizar de outro nome a não ser segunda dose. Então, essa é outra inédita. Pode subir um pouco mais o teclado? Aí.
Isso aí, imunizados devidamente. Agora, nós vamos tocar uma música que eu compus agora durante esse período, né, de que a gente ficou recolhido, e a gente assistiu muitos filmes, né, muitas, né, séries, essas coisas todas, né, a gente fez muita coisa que a gente não fazia, e a minha mulher me apresentou um filme, um documentário muito bonito no Netflix, e eu adorei o documentário. É um documentário de um americano que ele, durante 40 anos, ele visitou Cuba, Havana, a cidade de Havana, né? E ele, de 10 em 10 anos, ele entrevistava as mesmas pessoas, pessoas comuns, né? O pessoal do campo e tal, o cara que era guia turístico ali. Durante 40 anos ele foi entrevistando essas pessoas de 10 em 10 anos. E as pessoas foram envelhecendo, né? E ele foi virando amigo dessas pessoas e até cuidou, ajudou de alguns deles, enfim. Vocês depois assistem, é muito legal. E esse documentário chama Cuba e o Cameraman. E aí eu assisti e gostei muito. E aí no dia seguinte, eu sempre quando acordo de manhã eu pego o violão e sempre faço uma musiquinha, uma ou duas, sempre, todo dia, a minha vida inteira. Só que muitas delas eu não levo a sério e descarto, e algumas eu gravo, algumas eu escrevo, enfim. Mas essa, nesse dia, eu resolvi gravar no celular. Aí eu gravei e aí fui ouvir no celular assim a música, eu ouvindo o violão, eu enxerguei todo o filme que eu tinha assistido na música, né, em forma de música. Aí eu entendi que eu fiz inspirado no filme e eu nem sabia disso. E aí eu batizei a música de Cuba e o Cameraman. Vamos lá.
Cuba e o Cameraman. E agora a gente vai tocar uma outra música com o nome de Cuba também, né? Que é Cuba Jazz Club. A gente daqui do norte, né, do Pará, a gente tem muita influência do Caribe, né, por causa das músicas. Antigamente as rádios transmitiam aqui, né? Então a gente cresceu ouvindo esse swing maravilhoso né, das músicas caribenhas e tal. Isso tem muita influência na nossa música. E como eu sou daqui mesmo, e essa influência fica para sempre, né? Eu tenho uma música do disco swingado que chama América Central, que é bem isso, né? Essas aí também. Mas essa próxima que a gente vai tocar chama Cuba Jazz Club, que foi uma homenagem que eu fiz a um amigo lá de Uberaba, o Ricardinho, que ele fez um jazz club lá. Eu já toquei lá umas 3 vezes, eu acho. E agora eu toquei em dezembro, agora do ano passado lá. E aí, no dia que a gente foi tocar lá, eu compus essa música e batizei de Cuba Jazz Club, que é o nome do jazz club dele lá, né? Inclusive, eu até vou escrever depois a partitura na mão e mandar para ele, que ele pediu que ele quer botar num quadro lá e tal, né? Então, essa música, sempre que a gente passar por lá, a gente vai tocar. E é um ritmo cubano que chama som montuno, né? Som com N, né? Som montuno, que é meio, pra gente, um tchá-tchá-tchá, né? Então é isso aí, vamos tocar para vocês aqui o Cuba Jazz Club.
Próxima é uma música chamada Twins, que está no meu disco Bons Tempos.
Isso aqui é uma realização do governo do estado do Pará com a Fundação Cultural do Pará. E aqui no saxofone, meu amigo Marcos Puff, flauta e everything. Olha lá, no piano e teclados e tudo, ali Erivelton Santos, grande Eriva, com H, atenção. E aqui na bateria, meu amigo da antiga, Edivaldo Cavalcante. Meu nome é Ney Conceição e toco contrabaixo. Valeu.